Olá, gente! A aula de hoje será sobre fisiologia do sistema respiratório. Vamos abordar anatomia funcional e ventilação. Então, essa aula ela vai ser dividida em 2 vídeos, em decorrência do conteúdo ser um pouco extenso, tá certo? Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar da anatomia funcional e um pouco da ventilação, e no vídeo seguinte a gente conclui esse tema, né? Ok? Então vamos lá, vamos falar da anatomia funcional do sistema respiratório. Inicialmente a gente tem que saber qual a função do sistema respiratório. E aqui nós temos ela, né? É promover as trocas gasosas, fornecendo oxigênio para os tecidos e removendo o dióxido de carbono resultante do metabolismo celular. O que é interessante aqui de observar essa questão de trocas gasosas. Na verdade, não acontece esse toma lá e dá cá. O que acontece são difusões. Então, eu tenho uma região em que a pressão parcial de um determinado gás é alta e na outra região, esse mesmo gás ele se encontra em uma pressão menor. Então, a tendência é aquela região que tem uma pressão maior difundir o gás para aquela região que apresenta uma pressão menor. É isso que acontece, difusão dos gases respiratórios. Então, vamos ver aqui a representação esquemática das trocas gasosas entre os tecidos e o meio ambiente. Lembrando que, para que esse gás, no caso o oxigênio, ele chega até os tecidos e o dióxido de carbono ele saia dos tecidos, que saia do nosso organismo, a gente vai contar com certas estruturas que vão garantir isso. E o sistema respiratório é justamente esse sistema que vai permitir que o oxigênio entre no nosso corpo e o dióxido de carbono saia dele. E também nós vamos contar com outro sistema, que é o sistema circulatório, que vai garantir que esse oxigênio ele chegue até as nossas células e que retire também o dióxido de carbono, levando novamente até o sistema respiratório. Então, representando o sistema respiratório, nós temos aqui o alvéolo, certo? O alvéolo vai ser a estrutura onde esses processos irão ocorrer. Observe que o oxigênio entra na circulação por meio dos capilares pulmonares, através do sistema circulatório arterial, vai chegar até a intimidade dos nossos tecidos, onde ele vai se difundir. O dióxido de carbono vai ser retirado porque sua pressão parcial lá está alta e vai migrar também através dos capilares sistêmicos por meio do sistema venoso, vai chegar até o alvéolo onde ele vai ser eliminado, ok? Outras funções do sistema respiratório. Aqui vou ser bem sintética. Manutenção do pH plasmático dentro dos valores da normalidade, que é de 7,4. Então, quem vai garantir isso é a retirada do dióxido de carbono. Se o dióxido de carbono se acumular lá no interstício, na intimidade ali, aquela região de intimidade dos tecidos, isso vai provocar uma redução do pH e, consequentemente, acidose. E não queremos. Então, por isso que esse dióxido de carbono ele precisa ser eliminado o mais rápido possível. Participação do equilíbrio térmico, ou seja, a manutenção da temperatura corpórea. Então, quando a gente inspira ou expira, a gente está também eliminando um pouco de calor, né, proveniente aí do nosso organismo. Então, a gente consegue também utilizar o sistema respiratório como um órgão termorregulador. Fonação, responsável pela formação dos sons. E aí nós temos as cordas vocais que estão localizadas na laringe e que quando elas vibram, né, mediante a expiração, ocorre a expiração, o ar passa por essas estruturas, faz essas estruturas vibrarem e aí nós temos a fonação. Lembrando que outras estruturas que estão presentes tanto na cavidade oral quanto na cavidade nasal e até mesmo a faringe também vão participar do processo de fonação, certo?
sendo aí muitas estruturas responsáveis pela ressonância do som. Filtração de eventuais êmbolos trazidos pela circulação venosa. Então, aqui é o papel mesmo de evitar, por exemplo, que essas estruturas passem para onde, qual é o outro lugar que vai chegar? O coração. Então, evita que essas estruturas caiam novamente na circulação sistêmica. Então, quando chega aí, eles são filtrados. Defesa contra agentes agressores. Então, todo o sistema respiratório, ele é dotado de estruturas que vão permitir proteger o nosso organismo contra invasões. Haja visto que é um sistema que tem comunicação direta com o meio externo. Então, nós vamos contar com um epitélio capaz de produzir muco. Esse muco ele é varrido graças às células que possuem cílios. Então, todas as partículas que entram ficam aderidas, são capturadas por meio desse muco e logo em seguida são expelidas. Nós também vamos contar com o sistema imune, tanto o inato quanto o adaptativo, que está presente também aí garantindo essa proteção. Produção e metabolização de substâncias. Então, aqui muitas substâncias vão ser produzidas e também outras vão ser metabolizadas, certo? Então, um exemplo de uma substância que ela é convertida aí é a angiotensina 2. Então, a angiotensina 1 chega até essa região, chega até os pulmões, e lá na região dos endotélios, lembrando que os endotélios são as células que vão revestir os vasos, chegando lá, os endotélios vão e convertem a angiotensina 1 em angiotensina 2. Isso é só um exemplo, tem muitas substâncias que são metabolizadas ou produzidas aí nesse sistema. Estrutura básica do sistema respiratório. Então, nós vamos ter uma porção condutora e uma porção respiratória. A porção condutora, ela vai ser formada pelas cavidades nasais, pelos seios paranasais, nasofaringe, e aqui eu coloco a laringofaringe também, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, e aí todos os ramos dos bronquíolos, chegando até os bronquíolos terminais. Esses bronquíolos terminais, eles não são respiratórios. Então, todas essas porções aqui, ou todas essas estruturas, ou todos esses órgãos, eles não participam da respiração diretamente, ou seja, não há troca de gases aí. O que vai acontecer é só condução, certo? Só vai conduzir os gases respiratórios até os alvéolos, ok? Que é as estruturas aonde vai acontecer, de fato, os processos de difusão. A porção respiratória, aí sim, vai ser formada por aquelas estruturas que têm a capacidade de difundir os gases respiratórios. Então, nós vamos contar com os bronquíolos respiratórios, que contêm, às vezes, alvéolos aderidos à sua parede. Nós vamos ter, às vezes não, tem. Vamos contar também com os ductos alveolares, que são condutos formados de alvéolos, sacos alveolares, que é o conjunto de alvéolos, imagine vários alvéolos unidos, então formam os sacos alveolares, e os alvéolos, que são as estruturas onde acontece, de fato, o processo de difusão dos gases respiratórios. E aqui nós temos a figura 2, onde nós podemos observar as estruturas que compõem as vias respiratórias, né? O sistema respiratório como um todo. Então, nós temos a cavidade nasal, representada aqui pelas conchas nasais. As conchas nasais, elas são importantes porque elas geram, quando o indivíduo inspira, uma turbulência aqui dentro que faz com que as partículas contidas no ar inspirado acabem se precipitando sobre essa região
e ficando aderida, porque nessa área tem muco. Então, acaba ficando aderida nesse muco, nessa camada de muco que reveste aí o epitélio dessa região, certo? Das cavidades nasais. Em seguida, nós vamos ter a nasofaringe, laringofaringe, e aqui nós temos já a área da laringe, onde podemos observar a epiglote. A epiglote é a estrutura responsável em fechar a glote mediante o processo de deglutição, certo? Evitando aí que, porventura, durante a ingesta de alimento, esse alimento ele acabe indo em direção ao sistema respiratório e o indivíduo acabe se engasgando, certo? Então, a glote é a abertura para para o trato, para o sistema respiratório e a epiglote é a estrutura que vai vedar, que vai fechar essa abertura, que vai fechar a glote, evitando aí que o alimento possa transitar para o sistema respiratório, certo? E, consequentemente, né, essa é uma medida protetiva que evita o engasgo. Então, nós temos aqui a laringe com as cordas vocais, a traqueia, que é única, como podemos observar, e que se ramifica em brônquios, né, em brônquios primários. Aí depois esses brônquios primários se ramificam em brônquios secundários, e esses secundários em terciários, até chegar nos bronquíolos. E os bronquíolos mais distais são representados pelos bronquíolos respiratórios, que contêm alvéolos aderidos à sua parede. E assim participa dos processos respiratórios, do processo de difusão dos gases respiratórios. E aqui nós temos ilustrando o alvéolo e a importância dessas estruturas nos processos de difusão dos gases respiratórios. Bem, a figura 3, ela ilustra a fotomicrografia do epitélio respiratório. Esse epitélio, ele é pseudoestratificado colunar ciliado. Como podemos observar aqui, ele está presente nas vias respiratórias, certo? Então, nós vamos encontrar esse tipo de epitélio nas cavidades nasais, na nasofaringe, laringofaringe, na própria laringe, traqueia, brônquios, e aí a tendência é que, chegando nos brônquios, a altura dessas células, elas tendem a diminuir, ok? A tendência é essa. Tende a diminuir e quando a gente chega lá nos bronquíolos, né, respiratórios, eles têm a forma mais cúbica do que colunar, certo? Então, percebam a quantidade de cílios, e essa é uma característica importante, porque esses cílios, logo acima nós vamos ter a camada de muco, esses cílios eles varrem o muco que contém as partículas aderidas, partículas biológicas ou partículas físicas, que são captadas, né, durante a respiração. Então, a importância desse epitélio é justamente garantir essa depuração, além também de promover aquecimento do ar inspirado e também, além do aquecimento, nós vamos ter a umidificação do ar inspirado, certo? Então, esse aqui é o tipo de epitélio que predomina no sistema respiratório. Funções das cavidades nasais. Então, eu até falei já sobre essas funções, né? Então, aquecimento do ar, umidificação do ar e filtração do ar. Essas serão as funções observadas em todas as vias respiratórias, né? Que são vias de condução. É justamente conduzir o ar, a função, e quando conduz o ar, essas estruturas elas vão ser responsáveis pela depuração desse ar, aquecimento e umidificação. Funções dos seios paranasais: produção de muco, ressonância do som
e diminuição do peso do crânio. No sistema respiratório, nós vamos contar aí com a produção do muco, que vai ser importante para a limpeza das vias, ok? Das vias respiratórias. A função da nasofaringe, laringofaringe e laringe. Condução do ar e, como vimos, depuração, aquecimento e umidificação desse ar. É interessante aqui de falar que quando o indivíduo ele está num processo patológico em que compromete as cavidades nasais, por exemplo, um resfriado ou um processo alérgico, uma rinite, em que dificulta a inspiração, aí nós vamos contar com o auxílio da cavidade oral. A cavidade oral também vai ser requisitada durante o exercício físico intenso. Então, as cavidades nasais, elas são estruturas que apresentam uma certa resistência à entrada do ar. E quando nós nos deparamos com esses processos patológicos ou na atividade física, então essa resistência, ela acaba nos limitando, né? E aí a gente conta com a cavidade oral para garantir a chegada desses gases respiratórios, né? Ou a eliminação deles por meio dessa estrutura. Funções da traqueia, brônquios e bronquíolos. Como foi falado também, condução do ar, umidificação do ar e limpeza do ar inalado. Controle da musculatura bronquiolar. Então, nós vamos contar aqui com controles neurais e com controles não neurais. Com relação aos controles neurais, nós vamos ter aí o sistema nervoso autônomo simpático, garantindo esse controle, por meio da eliminação de um neurotransmissor, no caso a norepinefrina e a epinefrina. Esses neurotransmissores, eles provocam a dilatação da árvore brônquica, o que a gente chama de broncodilatação. Já o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele faz o contrário, é antagonista. Então, através da acetilcolina, que é o neurotransmissor, esse neurotransmissor, ele pode promover a constrição leve a moderada dos bronquíolos. Então, a acetilcolina tem uma função aí broncoconstritora. Com relação aos reflexos constritores parasimpáticos, aqui está relacionada a alguns processos. Por exemplo, o indivíduo ele é exposto a alguns agentes irritativos ou alérgenos mesmo. E aí o sistema nervoso autônomo parasimpático entra em ação, promovendo esses reflexos de proteção mesmo. É um mecanismo protetivo que, como a gente viu, acaba causando aí uma constrição de leve a moderada, certo? Então, são reflexos constritores que ocorrem quando o indivíduo ele está exposto a algumas condições, certo? Por exemplo, presença de certas partículas físicas ou químicas ou biológicas que promovem aí algumas reações, alguns reflexos. Com relação aos não neurais, nós vamos ter fatores secretores locais, né, que são promovidos por células teciduais, no caso aí os mastócitos, que vão liberar substâncias parácrinas que têm também essa função de controlar a atividade da musculatura bronquiolar. Então, nós vamos ver que os mastócitos, eles liberam a histamina, que é uma substância aí muito comum, quem tem alergia sabe, faz uso do antihistamínico justamente para evitar que esse processo inflamatório seja exacerbado. E também vai produzir a substância da reação anafilática. Essa substância aqui tem que ter um certo cuidado porque ela pode provocar, né, um choque anafilático. E ambas, né, a histamina e a substância de reação anafilática, são promotoras de constrição bronquiolar, certo?
A figura 4, representação esquemática das subdivisões do sistema respiratório. Então, da traqueia até os sacos alveolares ocorrem, em média, 23 subdivisões ou gerações. Então, aqui são as regiões das vias respiratórias, né? Todas elas, traqueia, brônquio-fonte, que é o brônquio primário, secundário e terciário, e por aí vai, chegando até a região dos bronquíolos, e dos bronquíolos nós vamos aos últimos ramos, que são representados pelos bronquíolos respiratórios. Dos bronquíolos respiratórios partem os ductos alveolares e sacos alveolares, onde contém os alvéolos. Como eu falei, o saco alveolar é um conjunto, né, um agregado de alvéolos. Bem, então aqui nós vamos ver as zonas de transporte, que é representada aí pela traqueia até o bronquíolo terminal. Então, toda essa área aí, da zero geração até a 16ª geração, são responsáveis pelo transporte dos gases respiratórios. A zona de transição corresponde da 17ª até a 19ª geração, sendo representadas pelos bronquíolos respiratórios, como podemos observar aqui na figura. E a zona respiratória, ela vai ser constituída aí da 20ª geração à 23ª geração, sendo representadas pelos ductos alveolares e pelos sacos alveolares. Pulmões. Então, são os principais órgãos do sistema respiratório, é neles que estão contidos as unidades que são responsáveis pelo processo de difusão dos gases. Estão localizados na caixa torácica e envolvidos por cavidades pleurais, porque cada pulmão ele tem a sua própria cavidade. E essa cavidade ela é revestida, no caso, o pulmão ele é revestido pela pleura visceral e a parede da cavidade torácica, do tórax, vai ser revestido pela pleura parietal, certo? Então, entre essas duas pleuras existe essa cavidade, que contém um líquido que permite apenas o deslizamento diante, né, da mecânica respiratória mesmo. Então, quando o pulmão inspira ou expira, então esse movimento garante gerar pressão suficiente para que aconteça. Então, eles deslizam um sobre o outro, é um líquido virtual. Se porventura acumular líquido aí, então a gente já vai ter problemas com relação à mecânica respiratória. Pesam cerca de 1 kg, com o tecido pulmonar correspondendo 60% da massa e os 40% restantes são constituídos aí por sangue. A mecânica da ventilação pulmonar. Então, viram que entre o pulmão e a caixa torácica há um espaço, que é conhecido como cavidade intrapleural ou pleural. Revestindo os pulmões, nós temos a pleura visceral, revestindo a parede do tórax, nós temos a pleura parietal. Existe um líquido virtual que permite o deslizamento dessas estruturas e existe uma pressão aí, que a gente vai ver que ela é subatmosférica, ela é negativa. É ela que faz com que o pulmão ele seja tracionado, seja puxado. Se não existisse essa pressão, o pulmão seria uma bolinha de assopro murcha, só fazendo uma analogia, certo? Então, vamos estudar os músculos que produzem a expansão e a contração pulmonar. Então, aqui nós temos os músculos inspiratórios e os músculos expiratórios, né? Representados nessa figura que mostra, né, os principais músculos respiratórios. Qual o principal músculo da respiração, Denise? O diafragma. É o principal músculo da inspiração, certo?
Quando o indivíduo ele está respirando lá, está numa rede sossegada, sossegado, tranquilo, olhando o horizonte, sem preocupações, sem estresse, fazendo a sua meditação, contemplando a natureza, ele faz uso exclusivamente desse músculo. Eu acho que vocês já ouviram falar nesse termo, respiração diafragmática, que o pessoal utiliza muito na meditação. Né? Então, quando esse pessoal medita, o único músculo que está sendo utilizado aí na respiração é o diafragma. Eu estou falando aqui com vocês, eu estou utilizando os outros músculos da respiração. Por exemplo, eu estou utilizando os intercostais externos, certo? Eu estou utilizando eles, como também os músculos paraesternais, intercartilaginosos. Agora, quando eu estou praticando um exercício físico, quando eu estou, quando eu desenvolvo algum processo patológico, por exemplo, asma, né? Então, o que é que acontece? Eu vou utilizar os músculos acessórios da respiração, como o esternocleidomastóide, o escaleno, certo? Então, eu solicito a ação desses músculos para auxiliar na respiração, ok? Já com relação à expiração, que é um ato passivo, aqui a inspiração é um ato ativo, a expiração é um ato passivo, resultante do relaxamento do músculo diafragma e também dos demais músculos, se forem assim utilizados. Então, é um processo passivo. Então, ocorre um relaxamento e, com isso, nós temos a retração das estruturas envolvidas. Então, o pulmão retrai e expele o ar contido nos seus alvéolos. E aí a gente tem a dinâmica mecânica da expiração. E quando é que eu vou utilizar esses músculos intercostais internos e os músculos abdominais, representados aí pelo reto abdômen, oblíquo externo, oblíquo interno e o transverso abdominal? Quando eu estou praticando um exercício físico e também em alguns processos patológicos. O músculo, na figura 6, nós temos o músculo diafragma em relação à caixa torácica, o principal músculo da inspiração, como eu falei anteriormente. Principais formas de expansão e contração dos pulmões. Então, vai ocorrer por movimentos de subida e descida do diafragma para aumentar ou diminuir a cavidade torácica e pela elevação e depressão das costelas para aumentar e diminuir o diâmetro anteroposterior da cavidade torácica, certo? Então, a contração do diafragma permite aumentar a cavidade torácica, enquanto que a contração dos músculos intercostais, eles permitem aumentar o diâmetro anteroposterior dessa caixa torácica e o processo contrário, ou seja, o relaxamento do diafragma vai promover a diminuição dessa caixa torácica e com relação aos músculos intercostais externos, vai acontecer justamente a diminuição do diâmetro anteroposterior. Então, vamos ver como é que acontece isso na inspiração. Primeiro, contração do diafragma, que vai tracionar a superfície inferior dos pulmões para baixo. Então, quando o diafragma ele se contrai, vai acontecer justamente isso. Então, a superfície inferior dos pulmões vai ser tracionado para baixo. Quando ele é tracionado para baixo, eu tenho o aumento da caixa torácica e, consequentemente, a diminuição, eu tenho aumento do volume com diminuição de pressão, da pressão interna dessa caixa. Contração dos músculos intercostais externos, projetando as costelas e o externo para frente. Esse movimento é conhecido também como movimento de alça de balde, certo? E isso faz com que ocorra, como a gente viu, o aumento do diâmetro anteroposterior.
o aumento do volume da caixa torácica diminui a pressão do ar nos alvéolos, tornando-a negativa em relação à atmosfera. É esse o resultado final. Então, quando eu tenho uma contração do diafragma e quando eu tenho uma contração dos músculos, eu vou ter um aumento do volume da caixa torácica, mas, consequentemente, eu vou ter uma diminuição da pressão. E quando eu tenho uma diminuição da pressão em relação ao ar atmosférico, o que é que acontece? Que vimos com relação ao processo de difusão, o ar entra por meio, a gente inspira o ar. Então, o ar entra no sistema respiratório graças a essa diferença de pressão. E aí nós temos a inspiração, certo? Justamente com o objetivo de igualar as pressões. As pressões, né, no interior dos alvéolos com a pressão atmosférica. O ar se move para dentro dos pulmões através das vias aéreas, a fim de estabelecer o equilíbrio entre as pressões. Foi o que eu falei, ok? E na expiração, o que é que vai acontecer? O relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais, ocasionando, respectivamente, diminuição do diâmetro vertical. Quando a gente diz vertical, isso aí é promovido pelo relaxamento do diafragma. E a diminuição anteroposterior do tórax. Eu vou ter a diminuição do volume da caixa torácica. E quando eu tenho a diminuição do volume da caixa torácica, eu tenho o aumento da pressão. E é por isso que o ar sai. Então, diminuição do volume da caixa torácica provoca aumento da pressão do ar nos alvéolos, tornando-a positiva em relação à atmosfera. E com isso, como eu falei, o ar se move para fora dos pulmões através das vias aéreas, a fim de restabelecer o equilíbrio entre as pressões. A busca é essa, sempre do equilíbrio, ok? Figura 7. Contração e expansão da caixa torácica durante a expiração e inspiração, mostrando a contração diafragmática, a função dos músculos intercostais e a elevação da caixa torácica. Então, aqui na expiração, observem que o diafragma ele relaxa e reduz, como podemos observar nessa figura, o volume da caixa torácica. Olha aqui, ó. Pulmãozinho, né, miudinho, diminuiu aqui. E com isso o ar é expirado. Os gases respiratórios assim são eliminados. Na inspiração eu já vou ter o contrário. Ó. Eu vou ter aqui o aumento da caixa torácica, consequentemente o aumento do volume, com redução de pressão como vimos, e o aumento do diâmetro antero-posterior, promovido pelos músculos intercostais externos. Aumento, então aqui é isso, certo? Aumento do diâmetro vertical, que é promovido pela contração diafragmática, e o aumento do diâmetro antero-posterior, que é promovido pelos músculos intercostais externos. Pressões que causam movimento do ar para dentro e para fora dos pulmões. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre essas estruturas. Os pulmões são estruturas que se colapsam na ausência de forças que os mantêm inflados. E aí, eu já falei de uma força, né? Que é a força, que é a pressão pleural, certo? Ou pressão intrapleural, que é aquela existente na cavidade intrapleural, ok? Ou na cavidade pleural, como queira. Que, como eu disse, ela é subatmosférica, ok? Então, ela puxa, ela traciona os pulmões em direção às paredes do tórax. Estão livres na cavidade torácica, exceto onde eles estão suspensos no hilo a partir do mediastino.
Então, os pulmões são estruturas que estão livres e isso garante a eficiência da mecânica respiratória, né? Eles precisam se expandir e depois se retrair, se expandem na inspiração e se contraem na expiração. Então, eles precisam estar livres na cavidade torácica. São cercados por líquido pleural, que permite seus movimentos e mantém leve tração entre as superfícies pulmonar e torácica, como eu já falei e não vou me estender aqui para não ser repetitiva. Então, vamos estudar essas pressões. A primeira, a pressão pleural, é a pressão do líquido no estreito espaço entre a pleura visceral e a pleura parietal. Então, nessa figura aqui, nós temos, né, a pleura visceral revestindo os pulmões, a pleura parietal revestindo a parede torácica, e entre elas esse estreito espaço que contém uma pressão e que essa pressão é negativa, é subatmosférica. E aqui nós temos os valores da pressão pleural ou intrapleural. Na inspiração, menos 5 centímetros de água no início e vai ficando mais negativa, como vocês podem observar aqui, passa de menos 5 para menos 7,5 centímetros de água. Já na expiração é o contrário, ela vai perdendo essa negatividade, né? Então, ela que é de menos 7,5 centímetros de água, vai para 5 centímetros de água. E isso garante justamente os processos, né, de inspiração e de expiração. Alta pressão. Pressão alveolar é a pressão do ar dentro dos alvéolos pulmonares. Simples assim. Os valores. Na ausência de fluxo de ar nos pulmões, quando a glote está aberta ou no repouso, ela é igual à pressão atmosférica, ou seja, de 0 centímetros de água. Na inspiração, ela é cerca de 1 centímetro de água. E na expiração, ela é positiva, ela é 1 centímetro de água. Lembram lá que na inspiração ela precisa ser negativa para garantir que o ar possa entrar, porque a pressão atmosférica ela é positiva, né? Então, o ar entra justamente para estabelecer aí esse equilíbrio de pressões. A outra pressão é a pressão transpulmonar, e ela é a diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural. Ela tende a distender os pulmões. É essa diferença de pressão que tende a distender os pulmões. E aqui no gráfico nós temos a representação dela, a relação dela entre as duas pressões. Ó. Então, vamos estudar direitinho esse gráfico. A figura 8 mostra as mudanças do volume pulmonar, da pressão alveolar, da pressão pleural e da pressão transpulmonar durante a respiração normal. Então, o que é que a gente observa aqui? Vamos partir para a pressão alveolar. Então, na inspiração, ó, eu não disse que ela ficaria menos negativa? Menos 1 centímetro de água, olha aqui. E na expiração, ela fica mais 1 centímetro de água. Já com relação à pressão pleural, durante a inspiração, ela não fica, ela já é negativa, né? Ela é menos 5 e passa para menos 7,5. Olha aqui. E depois retorna de menos 7,5 para menos 5. Então, essa diferença aqui, ela é conhecida como pressão transpulmonar. E observem aqui nessa curva, logo acima, que representa o volume pulmonar, onde é que nós temos um maior volume de ar inspirado, olha aqui, no finalzinho, do começo para o final da inspiração. E aqui nós temos a diminuição do volume, que corresponde à eliminação do ar, certo? Por meio da expiração. Pressão de retração elástica pulmonar.
é a pressão criada pelo parênquima pulmonar elástico. Ele tende a retrair os pulmões. É essa a tendência. O pulmão a tendência é sempre de colapsar. Eu não sei se vocês já ouviram falar em, em doenças como derrame pleural. Então, o derrame pleural consiste, não é bem uma doença, mas é uma consequência de processos patológicos, como, por exemplo, pneumonia. Certo? Eu disse que era uma doença, mas é uma consequência de um processo inflamatório estabelecido nessa região. Então, ocorre o acúmulo de exudato de secreção nessa região, e a tendência é que essa região, que deve ter um líquido distribuído de forma virtual, passa a se acumular, e quando se acumula, a tendência é que a pressão que é negativa, ela vá perdendo essa negatividade, e isso acaba impossibilitando uma mecânica respiratória satisfatória. Como resolver isso? Drenagem, né? Drenagem torácica. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. Então, tem que tirar esse líquido que está presente na cavidade pleural para que ela restabeleça aquelas pressões que são adequadas à mecânica respiratória. Outro processo é quando o indivíduo ele tem um pneumotórax, quando o ar adentra a essa região por perfuração, que às vezes é comum, e isso faz com que ocorra o prolapso do pulmão. O pulmão retrai, ele colaba. Imagine uma bola de assopro quando murcha. É o que acontece com o pulmão. E isso decorre justamente da pressão de retração elástica pulmonar, ok? Caso pneumotórax, quando o ar entra nessa região, ou seja, entra na cavidade pleural, e o hemotórax é quando há acúmulo de sangue nessa região, ok? Ambos acabam sendo responsáveis pela retração aí do pulmão, fazendo com que ele colabe. A figura 9, relação entre pressão transpulmonar, pressão pleural, pressão alveolar e de retração elástica do pulmão. Então, aqui são as pressões, essas 4 pressões que a gente acabou de falar, certo? Então, aqui o espaço pleural, que contém a pressão pleural ou intrapleural. Nós temos a pressão elástica, na pressão de retração elástica do pulmão, que a tendência é puxar o pulmão, que ele se retraia. Nós temos a pressão alveolar aqui, que é a pressão contida no interior dos alvéolos. E aqui nós temos a pressão transpulmonar, que ela já garante o processo contrário, ela garante que tracionar ou puxar o pulmão em direção à parede torácica. Complacência pulmonar. Ela é definida como o grau de extensão dos pulmões por cada unidade de aumento da pressão transpulmonar. Eu posso dar um conceito mais simples, que complacência pulmonar é a tendência que um determinado órgão tem de se expandir sem que ele sem que cause a sua ruptura, certo? É o máximo de expansão, digamos assim, que um determinado órgão pode chegar, ok? Os valores, ou valor, que é melhor dizendo, o valor. O valor, a complacência total de ambos os pulmões nos adultos normais é valor, a complacência total de ambos os pulmões no adulto normal é em média de 200 ml por centímetro de água. E aqui nós temos um GIF que mostra justamente isso. Então, percebam a complacência de um pulmão saudável, ele se expande bastante, e de um pulmão doente, com alguma patologia, olha. A complacência dele fica comprometida, ok? Ou seja, a expansão dele não acontece na sua totalidade. A complacência pulmonar, ela pode ser calculada usando a seguinte equação.
Então, complacência pulmonar vai ser igual a variação de volume dividido pela variação de pressão. E aí é só calcular que o indivíduo tem a complacência daquele determinado órgão, no caso o pulmão, mas eu posso estender essa fórmula para outros órgãos, assim eu queira calcular a complacência dele. Diagrama da complacência pulmonar. Bem, então aqui nós temos a figura 10, que ilustra o diagrama da complacência pulmonar em pessoa saudável. Esse diagrama mostra as curvas de complacência expiratória e inspiratória, e essa diferença que a gente pode observar na curva da inspiração e da expiração, nós chamamos de histerese. Então, histerese é essa diferença aí na insuflação e exsuflação, que é representada por meio dessas curvas. Então, nós temos a curva de complacência expiratória, aqui na expiração, e a curva de complacência inspiratória, ok? A complacência é variável conforme o momento do ciclo respiratório. Então, nessas áreas onde estão circuladas em azul, nós temos aqui o momento do ciclo com menor complacência. Então, na inspiração, a menor complacência vai ser observada no final da inspiração, enquanto que na expiração, a menor complacência ela vai ser observada justamente no final da expiração, ok? Então, as áreas livres representam justamente o momento do ciclo com maior complacência. E aqui nós temos, né, a relação de volume com pressão, no caso, a pressão pleural medida em centímetro de água. Forças que determinam as características do diagrama de complacência pulmonar. Então, nós vamos ter a força elástica do tecido pulmonar propriamente dito, que representa aí e é responsável por 1/3 da elasticidade total pulmonar. E temos as forças elásticas causadas pela tensão superficial do líquido que reveste as paredes internas dos alvéolos, que é responsável por 2/3 da elasticidade pulmonar. Então, são essas as forças que vão determinar as características, né, do diagrama lá de complacência pulmonar. Então, percebam que o líquido que reveste os alvéolos é que vai ser responsável pela maior, né, elasticidade total do pulmão, enquanto que aquela que está inerente à constituição histológica do tecido pulmonar, que a gente sabe que o tecido pulmonar ele vai ser constituído aí por colágeno, fibras de elastina, que garanta essa natureza aí elástica e de resistência, certo? Comparação dos diagramas de complacência dos pulmões cheios com solução salina ou com ar, quando a pressão alveolar é mantida no nível de pressão atmosférica de 0 centímetros de água. Então, mais uma vez, nós temos esse gráfico, onde ilustra aqui a relação de volume com pressão, no caso, pressão pleural também em centímetro de água. O que é que esse diagrama quer nos informar? Que quando eu tenho o pulmão cheio de solução salina, eu tenho um aumento aqui da complacência pulmonar, como podemos observar aqui. E quando ele é cheio com ar, eu já vou ter uma diminuição da complacência pulmonar. E essa complacência ainda ela vai ser diferente para o ciclo respiratório que está ocorrendo. Então, percebam que na expiração ela é maior e na inspiração a complacência
é menor, ok? Lembrando que quando esse pulmão está cheio de solução salina, a complacência ela vai ser alta. Olha aqui, relação de volume e pressão. Quando eu tenho um pulmão cheio de ar, essa complacência ela tende a ser menor. E ainda assim variar de acordo com o ciclo respiratório, na expiração e na inspiração. Surfactante, tensão superficial e colapso alveolar. Então, posso definir tensão superficial como a força causada pelas moléculas de água na interface ar-líquido, que tende a minimizar a área de superfície, tornando muito mais difícil de insuflar o pulmão, certo? Então, a presença desse líquido de água dificulta os processos de respiração. E aí o organismo ele é sábio e ele criou uma substância que diminui essa tensão e permite que os nossos pulmões, que os nossos alvéolos, eles se inflam, né, com uma certa facilidade. E que substância é essa? O surfactante pulmonar. Então, o surfactante pulmonar é um agente ativo da superfície alveolar, o qual reduz a tensão superficial da água. É secretado pelos pneumócitos tipo 2, que é um tipo de célula presente na constituição lá do alvéolo. Então, o alvéolo ele vai ser constituído por pneumócitos tipo 1 e pneumócitos tipo 2. O pneumócito tipo 2 ele é responsável pela síntese e excreção de surfactante pulmonar. E os pneumócitos tipo 1, eles funcionam como células que vão formar a parede do alvéolo mesmo, células que vão constituir a parede alveolar e vai facilitar os processos de difusão. Bem, então vamos lá, continuando. É constituído por fosfolipídios, lipídios neutros, ácidos graxos e proteínas. Os componentes mais importantes são o dipalmitoil fosfatidilcolina, as apoproteínas e os íons de cálcio. A função do surfactante pulmonar é reduzir o trabalho da respiração pela diminuição das forças de tensão superficial, prevenindo assim o colapso e estabilizando os alvéolos. Então, se não existisse o surfactante, e às vezes isso acontece, por exemplo, em recém-nascidos prematuros, que têm uma produção ainda deficiente, às vezes até ausente, o, o respirar é muito difícil, você precisa de muita força para conseguir insuflar os alvéolos, ok? Sem a presença dessa substância. A pressão em alvéolos ocluídos causada pela tensão superficial. Então, aqui é o que acontece quando ocorrem bloqueios das vias aéreas, né? Então, a tensão superficial, ela tende a provocar o colapso dos alvéolos pulmonares, porque isso gera pressão positiva alveolar e, consequentemente, o ar contido nessas estruturas tende a sair, certo? E quando sai, pum, colapsou, ok? Equação para a determinação da pressão alveolar. Então, aqui nós temos a pressão, vai ser igual a 2 vezes a tensão superficial dividida pelo raio do alvéolo. Essa é a equação que permite determinar a pressão alveolar, levando em consideração a tensão superficial e o raio do alvéolo. O efeito do raio alveolar na pressão causada pela tensão superficial. Então, a tensão superficial alveolar, ela é inversamente afetada pelo raio do alvéolo, ou seja, quanto menor for o alvéolo, maior será a pressão alveolar. E, consequentemente, mais difícil é para insuflar essa estrutura. Na figura 12, forças da superfície em uma esfera tentam reduzir a área de superfície e geram pressão na esfera. Então, vejam bem, então aqui representando os alvéolos, né? Então, eu tenho um alvéolo com um diâmetro menor e um alvéolo com um diâmetro maior. A gente viu que
quando o alvéolo ele apresenta esse diâmetro menor, a tendência é que a pressão aqui seja alta e, consequentemente, o que é que vai acontecer? Esse alvéolo vai eliminar esse ar. E quando elimina esse ar, ocorre o colapso da estrutura. E esse ar acaba migrando para o alvéolo vizinho. Isso quando eu não tenho o surfactante pulmonar. Observem que esse alvéolo aqui, ele está normal, certo? Ele tem a espessura normal. Quando eu tenho surfactante pulmonar, isso não acontece o colabamento dessas estruturas, porque o surfactante evita isso, ok? Então, percebam aqui que a espessura da camada de surfactante, ela é bem maior nesse alvéolo menor do que quando eu comparo com um alvéolo maior. Então, a espessura também dessa camada vai variar para os diferentes tipos de tamanhos de alvéolo. Síndrome da angústia respiratória infantil, o SARI. Então, essa síndrome, ela é caracterizada por atelectasia, que é a falta de expansão pulmonar. Ela acontece de forma progressiva e também nós vamos observar que, em decorrência dessa atelectasia progressiva, vai ocorrer a insuficiência respiratória, porque muitos desses alvéolos contidos no pulmãozinho de um recém-nascido, além de não conter surfactante de forma adequada, até mesmo insuficiente, se a gente observar os alvéolos desses recém-nascidos prematuros, são muito pequenininhos. Então, dois fatores aí que vão colaborar com o colabamento, né, dos alvéolos. O seu diâmetro pequeno e a ausência ou produção insuficiente de surfactante pulmonar. Bem, então vimos isso, né, que a atelectasia progressiva e insuficiência respiratória em recém-nascidos prematuros decorre da falta de pouca produção de surfactante. Este só começa a ser secretado pelos alvéolos a partir do 6º ao 7º mês e, em alguns casos, até tarde. Então, uma medida preventiva de evitar, por exemplo, o acontecimento disso é a administração de glicocorticoides, certo? Na mãe, ok? Na mãe, então a mãe quer fazer um parto agendado, uma cesariana programada já, então o médico ele já vai e faz a administração de glicocorticoides, que é para acelerar a maturação dos alvéolos e, consequentemente, a produção de surfactante pulmonar, ok? Agora, o bebezinho já nasceu nessa condição, aí faz a administração de surfactante exógeno e aí as terapias precisas para promover o desenvolvimento aí, a maturação desses alvéolos. Efeito da caixa torácica na expansibilidade pulmonar. Então, vimos que as características elásticas do pulmão, principalmente no tocante aí à complacência pulmonar, ela é de 200 ml por centímetro de água. Ambos os pulmões, né? Essa é o valor da complacência, que é resultante de características próprias do parênquima pulmonar, como também vimos da tensão superficial existente no alvéolo pulmonar e que é reduzida mediante o surfactante pulmonar. Com relação à caixa torácica, ela também vai ter características elásticas e características viscosas. O esforço muscular ele é necessário para expandir a caixa torácica. E mesmo que não existisse o pulmão aí, existiria esse poder de expansibilidade dessa estrutura, certo? Complacência torácica e pulmonar. Aqui é a ação conjunta dos dois, os dois sistemas integrados. Então, a complacência
no sistema combinado pulmão-tórax é de 110 ml por centímetro de água. Então, a gente viu que ocorreu uma redução aí, quando eu considero o pulmão isoladamente, é bem maior a complacência. Quando eu coloco ele, quando eu integro ele a esse sistema, aí a gente já vai ter uma redução, certo? Aí o valor de complacência é 110 ml por centímetro de água. Então, é quase a metade da complacência do pulmão isolado, né? Que é, como eu falei, de 200 ml por centímetro de água. Volumes e capacidades é o nosso próximo vídeo.